Bom dia, turma! Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio e o tema da nossa aula de hoje será evolução e vamos falar sobre as teorias evolucionistas, ok, pessoal? Vamos começar falando sobre o Lamarckismo, que é uma das teorias evolucionistas. Ela foi postulada aí por Lamarck, tá? Que ele era considerado um transformista, ou seja, ele era uma pessoa que acreditava que ocorriam modificações nas espécies ao longo do tempo, tá bom? E dentro do lamarquismo, ele criou dois conceitos que são importantes. O primeiro, que é a lei do uso e desuso, e o outro, que é a herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, ela fala o seguinte: que em certos indivíduos, tá, eles vão ter, devido ao longo do tempo e a um processo de adaptação ao ambiente, eles vão ter estruturas no seu corpo que normalmente elas serão mais desenvolvidas por eles utilizarem mais essas estruturas. E algumas outras estruturas, por eles utilizarem pouco elas normalmente sofreriam um atrofiamento, elas não se desenvolveriam muito. Então, se eu imaginar o seguinte, eu imagino as girafas. As girafas normalmente se alimentam de folhas que ficam no topo das árvores. Então, antigamente as girafas não tinham o mesmo pescoço que elas têm hoje em dia. Então, para Lamarck, o que funcionaria com a lei do uso e desuso? Portanto, a girafa se esticar para conseguir comer as folhas do topo das árvores, o seu pescoço sofreu um processo de desenvolvimento em que ele ficou maior. A outra característica do lamarquismo, tá, é a herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, na herança dos caracteres adquiridos, a gente fala o seguinte, que os seres sofreriam então alterações, tá, que seriam estimuladas, ok, por modificações no meio, tá? Ou seja, no ambiente, tá? O ambiente faria com que os indivíduos sofressem modificações. E essas modificações seriam o quê? Transformações que afetariam morfologicamente os indivíduos, fisiologicamente ou alterações comportamentais. E isso seria transmitido ao longo das próximas gerações. Tá? O lamarquismo tem como essas duas principais características. Logo após, temos o darwinismo. Tá, pessoal? O darwinismo ele foi postulado aí por Charles Darwin, tá bom? Charles Darwin foi um historiador extremamente conhecido. Ele fez uma das grandes viagens ao redor do mundo, estudando basicamente os seres vivos. Ele fez uma viagem num navio muito conhecido, que é o navio HMS Beagle, tá? Numa dessas suas viagens, é extremamente importante para Charles Darwin o momento que eles pararam nas Ilhas Galápagos, em que ele conseguiu fazer anotações extremamente importantes. Mas, voltando ao darwinismo, tá? O darwinismo ele tem uma ideia extremamente importante, que é a ideia da seleção natural, beleza? Ou seja, na seleção natural, o que vai se falar aí? Que o indivíduo mais adaptado àquele ambiente vai ser o indivíduo que vai sobreviver. É só a gente pensar pelo seguinte lado. Pessoal, eu tenho uma prova de vestibular. O indivíduo que estuda vai passar? Ele não vai passar. O indivíduo que estuda vai passar? Por quê? Porque ele está mais adaptado a fazer aquela prova. Se eu fosse levar o darwinismo para algo social, seria exatamente desse tipo. Mas como a gente está falando em selecionar uma espécie, tá? Eu poderia dizer o seguinte, eu posso dizer que a adaptação, por exemplo, de um indivíduo a comer frutos que são mais duros, tá? Poderia o quê? Poderia fazer uma seleção natural, que é que, por exemplo, se eu fosse pensar como Darwin pensou e analisou os tentilhões, e principalmente que são aves que representam diversos formatos de bico, ele conseguiu notar que os tentilhões de uma certa área tinham um bico mais duro, porque ele consumia frutos mais duros, e em outras ele tinha um bico mais macio, tá? Por quê? Porque ele normalmente se alimentava de frutas mais macias. Isso é um processo de seleção natural em que o meio vai
provocar alterações, ou seja, vai selecionar os indivíduos que vão se adaptar mais ao meio para sobreviver. No darwinismo, a gente consegue tirar algumas conclusões que estão aqui. Ele diz o seguinte, que indivíduos da mesma espécie são diferentes entre eles. Claro, por quê? Porque aí a gente vai ter, numa espécie, diversas características que podem ter alterações numa mesma espécie. Ele ainda me diz o seguinte, que as populações tendem a crescer de forma geométrica, assim como os resultados formulados por Robert Malthus. Então, a população cresce de 2, 4, 8, 16, 32, isso é crescer de forma geométrica, tá bom? Ele diz o seguinte também, que para esse processo de seleção natural é extremamente importante que ocorra a competição e o predatismo, que aí são duas relações ecológicas, tá bom? Eu tenho também dizendo que as variedades de baixo valor adaptativo são progressivamente eliminadas. Então, aqueles indivíduos que normalmente não conseguem se adaptar, eles têm uma tendência a ser eliminados daquele ambiente, não sobreviverem naquele ambiente, ok? E por último, das conclusões de Darwin, eu tenho dizendo que a reprodução diferencial permite uma lenta acumulação de determinadas características que, ao fim das gerações, conduz ao aparecimento de novas espécies. Então, pessoal, o processo reprodutório diferencial, tá? Ele vai demorar até o quê? Que aconteça um processo de uma diferenciação daquela espécie para o surgimento de uma nova espécie. Então, essas são as ideias do darwinismo. A partir do darwinismo, pessoal, é a ideia da seleção natural, a gente pode falar também sobre a seleção sexual, tá? Na seleção sexual, que é nada mais do que a escolha do parceiro para acasalamento, tá? Eu vou notar algumas características que são extremamente importantes, ou seja, a seleção sexual ela pode indicar para a espécie um processo que tem um valor adaptativo, que pode beneficiar aqueles indivíduos. Então, o pavão, por exemplo, ele normalmente abre suas plumas para impressionar a fêmea. Então, o pavão que pode se ter uma maior plumagem, mais bonita, que vai impressionar a fêmea, pode se beneficiar a sua prole, porque ele pode gerar uma prole com uma plumagem com características também parecidas com a dele. Então, a fêmea acaba o selecionando devido a essa característica. Então, aí eu tenho uma seleção sexual. Ainda tenho, pessoal, a partir do conceito de Darwin, que é um conceito mais correto sobre o processo evolutivo, eu tenho o neodarwinismo, tá? O neodarwinismo, ou ainda chamado de teoria sintética da evolução, ele considera o quê, pessoal? Ele considera os conceitos ligados à genética, tá bom? Que irão levar o quê? A variabilidade genética, ou seja, a diferenciação do material genético numa mesma espécie, tá bom? E isso do neodarwinismo, a gente vai conseguir notar essa variabilidade genética através do que nós chamamos de recombinação gênica, ou seja, a recombinação que ocorre dentro do próprio DNA, tá bom? Na hora do processo de formação de um novo indivíduo, tá? Então, eu tenho, dentro de recombinação genética, o que vai possibilitar essa variabilidade genética, a segregação independente dos genes, o processo de crossing over, que é a troca de cromossomos homólogos, e a própria fecundação, na qual eu vou receber genes do pai e da mãe e eles vão se fundir para gerar um novo indivíduo, tá bom? E ainda tem o processo de mutação gênica, que é considerada no neodarwinismo, tá? Que normalmente são fontes muito primárias para o processo. Então, nas mutações gênicas, a gente tem aí um processo de alteração direta do DNA de uma espécie, tá bom? Galera, dentro da seleção natural postulada por Darwin, que está relacionada à seleção do indivíduo mais adaptado, eu vou ter alguns tipos de seleção natural. Eu tenho a primeira seleção, que é a seleção disruptiva, tá? Ela apresenta o que a gente chama de padrão bimodal, ou seja, quem está nos extremos da análise do gráfico, quem tem os fenótipos mais extremos, ok? Eles vão ser selecionados positivamente. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente tem como fenótipo o tamanho dos animais,
tá? Então, assim, o tamanho de crescimento desses animais. Então, olha só, se vocês perceberem, quem está nos extremos? Próximo a 50 e próximo a 100. Quando ocorre uma seleção disruptiva, esses indivíduos que estão mais no extremo, eles vão ter o quê? Uma tendência a crescer mais do que quem é um indivíduo mediano. Tá bom? Então, os menores vão crescer maior, vão ter maior quantidade de indivíduos, e os maiores também vão ter uma maior quantidade de indivíduos, enquanto que aqueles indivíduos que são medianos, eles vão ter uma queda quando tiver uma seleção disruptiva. Ainda tenho a seleção direcional. Tá? Na seleção direcional, pessoal, a moda, ou seja, a taxa, nesse caso, desse gráfico de crescimento, ela vai direcionar ou para os indivíduos aqui que são maiores ou que são menores, tá? Então, ela não se altera para os extremos, ela se altera para um lado ou para o outro. Nesse caso aqui, se alterou na seleção direcional para os indivíduos que são maiores. Então, ocorreu na seleção direcional um aumento da quantidade de indivíduos que tinham um tamanho maior, ok? E por último, eu tenho a seleção estabilizadora, tá? Quando que? Quando aí quem é beneficiado, pessoal? Aqueles indivíduos que têm um porte mediano, tá? Então eles vão ter um maior, nesse caso, eles vão ter o quê? Aqui eles já apresentavam uma taxa de número de indivíduos grande, e ela se manteve por quê? Por sofrer uma seleção estabilizadora. Porém, os indivíduos que estavam ao seu redor diminuíram de quantidade, beleza? Os indivíduos que estavam nos extremos, beleza, pessoal? Pessoal, sobre as teorias evolucionistas, terminamos por aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês, até a próxima aula.